missão começa. Então, voltando aqui ao particípio, o id, o indo, o vão, tendo ido, ou enquanto vocês vão, que indica uma ação contínua, ligada ao cotidiano. Espero que você esteja pegando aqui a ideia. Vida cristã é vida o quê? Cotidiana. Vida cristã é um estilo de vida. Não é só o culto. O culto é importante demais, gente. Mas não é uma coisa que eu estou enriquecendo o texto. Não. Congregar é importante demais. O culto coletivo é maravilhoso. Mas o culto coletivo é a coloca no bolo e me ajuda a falar assim. Quem vive só de culto coletivo, quem vive só de oração coletiva no templo, é crente fraco. O crente forte no Senhor, ele tem uma vida cristã diária. Amém, igreja? É todo dia, é toda hora, é todo segundo, é todo milésimo de segundo. A minha vida glorifica o Senhor. A minha vida é um folheto aberto. A minha vida é uma mensagem que vai impactar o bairro, a rua, os meus parentes. É uma ação contínua. É o cotidiano. Então a missão ela acontece no momento natural da vida, não apenas em viagens missionárias formais, não apenas nos eventos da igreja, não apenas nas viagens missionárias dos pastores, não apenas em eventos programados. Jesus não limita a missão a um espaço geográfico, mas ele insere no fluxo da existência humana, e isso ecoa o ensino bíblico, porque toda a vida do discípulo é vivida diante de Deus. O tempo segundo da vida do Francisco, que eu viva fora da presença de Deus. Eu não quero isso para a minha vida. Eu tenho a consciência e eu quero viver cada momento da minha vida na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, viva a vida cristã no trabalho. Viva a vida cristã na missão, lá no trabalho. Quando eu digo para você viver a vida cristã no trabalho, eu estou dizendo para você ter ética lá no trabalho. Eu estou dizendo para você ter testemunho lá nas relações, no seu trabalho, na empresa. Viva a sua vida cristã na família. Quando eu falo para você viver, para eu viver a vida cristã em família, eu estou dizendo na formação espiritual dos meus filhos e no cuidado mútuo. É o culto de oração doméstico, é o estudo da palavra devocional, é o estudo da lição bíblica. É durante a semana eu fazer algo no sentido evangelístico para impactar alguma vida com o Evangelho de Jesus. Viva a vida cristã também na sociedade. O que é que significa viver os valores do reino em um mundo caído? O crente não entra em missão, o crente vive em missão. Glória a Deus. É diariamente. É o jeito que você fala, é o jeito que você olha, é o jeito que você escuta, é o jeito que você faz os seus negócios, é o jeito que você se relaciona com a sociedade, com os seus amigos, é o jeito que você assiste o futebol, é o jeito que você assiste um filme, é o jeito que você se entrete. É no momento do entretenimento que você também vai glorificar o Senhor. Lá no churrasco, no almoço com a família, no almoço com os amigos, na pizzaria, você também vai glorificar o Senhor. Em segundo lugar, o segundo tópico da mensagem, eu gostaria que você repetisse só de forma didática, diz assim: fazer discípulos é o centro da ordem de Cristo. É verdade. Se em primeiro lugar fazer discípulo começa no caminhar da vida, em segundo lugar, fazer discípulo é o centro da ordem de Cristo. Fazer discípulo, irmãos, não significa apenas evangelizar. Evangelizar é uma forma de fazer discípulo. É importante também, mas não é tudo. Fazer discípulo não significa só evangelizar. Mas fazer discípulo significa formar seguidores.
seguidores, aprendizes que vivem sob o senhorio de Cristo. Fazer discípulos é fazer seguidores de Jesus. Fazer discípulo é fazer pessoas que verdadeiramente se submetem ao Evangelho, se submetem à palavra de Deus e quer viver o reino de Deus. Discipulado está ligado a uma doutrina de santificação ou uma teologia de santificação, uma santificação progressiva. O Evangelho não gera apenas decisões momentâneas, mas vidas transformadas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então, irmãos, Deus não nos chama apenas para crer, no sentido mais básico e mais vazio da palavra crer. Cristo nos chama para sermos cristãos, para sermos parecidos com quem? Com Ele, para sermos forjados o bom e refinado caráter de Cristo. É um processo, nós sabemos que é um processo. É um processo. Mas viva no processo. Não estacione. Viva no processo. Não viva de forma diferente. Viva o processo na palavra, em Cristo. Porque Deus vai te usar. Ele vai te abençoar. Então discipular é caminhar junto. Fazer discípulos dá trabalho. Fazer discípulo dá muito trabalho. Porque fazer discípulo é dar atenção. Fazer discípulo é caminhar junto. Fazer discípulo é ensinar com amor. Fazer discípulo é corrigir com amor. Fazer discípulo é encorajar com a palavra. E a igreja local é o ambiente primário do discipulado. Todo cristão é chamado a ser, ao mesmo tempo, discípulo e discipulador. Amém, igreja? Amém. Ao mesmo tempo que eu aprendo, que eu recebo, eu dou, eu contribuo, eu ajudo alguém. Então eu tenho, entre aspas, o meu mentor espiritual. E na hora da dificuldade, na hora da incerteza, eu corro para quem? Para ele. Ele é meu pastor. É ele meu mentor espiritual. É ele que vai me dar conselhos. Nesse momento eu estou sendo discipulado. Mas eu também sou um, entre aspas, discipulador. E nós formamos discípulos para quem? Para Jesus. Então, na verdade, nós somos apenas um canal, um instrumento para cumprir a missão. Porque a missão é de quem? É de Deus. E quem é que cumpre a missão de Deus? A igreja. E quem é a igreja? As pessoas. A igreja é uma família. A igreja é um exército. Então você é membro da igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Então você está em missão. Amém? Não tem como fugir. Você está em missão. A missão não é só para alguns. A missão não é só para o pastor. A missão não é só para os ministros, os líderes de ministério. A missão não é só para os que têm cargos. A missão não é só para os músicos. A missão é para os cristãos. É para os membros do corpo de Cristo. É para a igreja toda. A missão é para os membros do corpo. Todo cristão é chamado para ser discípulo e ser discipulado. Por último, o terceiro tópico, vocês vão me ajudar, porque não tem a tela disso, eu ia mostrar o tópico, né? Vocês vão me dizer assim: a presença de Cristo sustenta a missão. O desafio é grande, mas quem é que sustenta a missão? A presença de Cristo. Glória a Deus. Quem é que está contigo na missão? O Cristo ressuscitado, a Trinidade. Olha o que o texto diz no versículo 20: eis que eu estou convosco todos os dias. O verbo aqui está no presente contínuo, o estou convosco, indicando uma presença constante, uma presença real e eficaz. Jesus não está dizendo: quem sabe
em nossas forças ou com as nossas forças, mas sustentados pela presença de Deus, pela graça de Deus. Viva essa graça dinâmica, essa presença do Cristo ressurreto que está aqui nessa noite passeando no meio da igreja. E nós temos que ele vive, e é Ele que usa a igreja para cumprir a missão dele. Então a missão não é dependente da nossa capacidade. Se fosse a missão, não seria cumprida. A missão não é mediante os nossos méritos. A missão ela acontece mediante os méritos de Cristo, mediante o poder de Jesus, mediante a força do nosso Deus. Mesmo em contextos hostis, Deus está cumprindo a sua missão. Glória a Deus. Eu congregar uma igreja da Geral. Glória. O pessoal da Geral não todos os dias mais. Sábado passado, o pastor Delmiro falou de um país que ele visitou, que os crentes lá estão sendo pedidos a pena de morte, de forma cruel, se for pego pregando o Evangelho, ou com a Bíblia na mão. Nós oramos pelaquela nação. É um cenário hostil, mas Jesus Cristo está lá com aquele povo. É algo que terrível. No aspecto do olhar humano, mas glorioso no aspecto espiritual de quem entende a missão verdadeiramente e serve a Cristo verdadeiramente. Pastor Delmiro diz que alguns crentes lá estão morrendo glorificando a Deus, cumprindo a missão morrendo, mas o nome do Senhor está sendo exaltado. Cristo está com eles na morte e eles glorificando a Deus na morte. E isso com o olhar carnal, com o aspecto humano, a gente não vai dar glória a Deus. Mas se a gente olhar com o olhar espiritual, com o olhar da missão, a gente glorifica o Senhor. Porque o Evangelho sendo anunciado em locais, em contextos hostis ou indiferentes, e Jesus está ali presente. A certeza da presença de Cristo gera coragem. O homem natural não morre por ninguém, mas o homem com Cristo, em todo o decorrer da história, ele morre por amor ao Aleluia. Glória a Deus. Porque uma pessoa morre por amor ao Evangelho, é a presença de Cristo. Aleluia. É a presença da triunidade, senão não morreria, senão se apostataria da fé, abandonaria Jesus. Quem não lembra da igreja do terceiro século, perseguida, jogava para os leões, jogava em fogueira, arrastava os cristãos para a morte, mas eles morriam glorificando o Senhor. Aleluia. Por que eles faziam isso? Porque a presença de Cristo deu coragem para eles. Aleluia. E eles perseveravam com humildade até o fim. Então eu quero concluir essa mensagem dizendo que a grande comissão não é um peso para poucos. Não limite a missão somente para um grupo pequeno da igreja. Isso não existe. A missão é para todos os membros da igreja. Para quem é chamado para a salvação. Para quem é presenteado com dons e com habilidades. Para todos que pertencem à igreja. Ao compreendermos corretamente esse texto que eu li em Mateus 28, nós vemos que Cristo nos chama a fazer discípulo enquanto vivemos. Ei, enquanto você vive, faça discípulo. Está respirando, faça discípulo. Todo pastor já viveu essa experiência que eu vou contar agora. Visitar aquela irmã da igreja que está internada. Eu vivi isso recentemente. Que está desenganada pelos médicos, e você vai naquela expectativa, quando eu chegar lá, oh meu Deus, que cenário terrível. Quando a gente chega lá, a gente é impactado pelo testemunho da irmã, ou do irmão. A gente chega lá e encontra o irmão na maca, desenganado, e essa pessoa já sabe que foi desenganada, e a gente escuta das pessoas dos outros leitos,
ela vai pregar o Evangelho. Está na maca, está desenganada, mas se ainda está respirando, se ainda está falando, a pessoa fala de Jesus e ora no nome de Jesus. É a presença de Jesus. A missão não é um evento extraordinário reservado para alguns, mas a missão é a expressão natural de uma vida rendida ao senhorio de Jesus. Vivemos, caminhamos, servimos com a certeza gloriosa de que Cristo está conosco hoje, amanhã e estará todos os dias até a volta dele para sempre com ele. Que a igreja viva, que a igreja missionária, que a igreja que serve Cristo verdadeiramente, a igreja verdadeira, não veja a missão como um programa, o mês de missão, o culto de missão. Não que seja errado, tem que continuar com essas ações que a gente chama intencionais, mas que a igreja entenda que missões se faz todos os dias, através do estilo de vida. Que missão é a identidade da igreja, que missão é a essência da igreja, que missão é a digital da igreja, que missão é cumprir a vontade do Pai, é a essência do Pai, é viver isso. Eu te convido a ficar em pé. Porque depois de ouvir uma palavra como essa, uma explicação de um texto tão conhecido como esse, nós precisamos nos perguntar. É você perguntar para você mesmo: como temos vivido a missão que recebemos? Como é que você tem vivido a missão até agora? Isso aqui é só um alerta, não é para constranger ninguém, a não ser o próprio Cristo que veio nos constranger, não é mesmo? Como um alerta. Como é que você tem vivido a missão que Deus te deu? Como tem vivido esse Evangelho glorioso? Talvez muitos de nós sempre tenhamos pensado que missão é algo distante. Missão é do pastor Adonilson, que vai lá para a África, vai lá para a Europa, vai lá para a Ásia. Ou quem sabe você tem pensado até hoje que missão é para o pastor, é para quem tem cargo na igreja, missão é para os músicos. Quem sabe, porque teve uma época na minha vida que eu pensava assim, que missão era algo distante, era algo específico, para quem vai a outros países, para quem tem um cargo específico, tem um chamado específico. Mas hoje o Senhor nos lembra mais uma vez, hoje o Senhor nos fala mais uma vez, que a missão acontece enquanto caminhamos. A missão, ela acontece enquanto trabalhamos, enquanto criamos nossos filhos, enquanto estudamos, enquanto relacionamos. Não é sobre fazer mais coisas para Deus, é sobre viver todas as coisas para Deus. Eu, por algum momento, se você quiser, se não quiser com seus olhos abertos mesmo, mas se você quiser, feche os seus olhos e pense por algum momento quem Deus colocou ao seu redor que precisa ser discipulado. Tente lembrar desse momento por algum momento. Quem Deus tem enviado para você, tem te dado oportunidade para você evangelizar, para você discipular nesses últimos dias. Estava falando para uma irmã da igreja ontem, que na cidade que eu pastorei, a igreja que eu pastorei, que é uma igreja pequena, nós temos muitas lutas lá, como vocês têm aqui. Mas no ano passado Deus nos presenteou com 2 famílias lindas, que não eram parentes do crente, que não eram conhecidos dos crentes. Não que isso tenha problema, a gente tem que trazer nossos parentes para a igreja, amém, irmãos? A gente tem que trazer os nossos amigos para a igreja, mas o que eu estou dizendo é a ação de Deus através dos membros da igreja. Eu quero destacar isso. 2 famílias, 8 pessoas, 8 pessoas, e nunca tinha tido um contato com a igreja de Giratópolis.
E elas chegaram na igreja, uma em janeiro e a outra em julho. E nós fechamos o ano com essas duas famílias dizendo: nós queremos aceitar Jesus e servir Jesus na igreja em Roswell. Foi uma festa gloriosa. E aí eu fiz questão de falar para a igreja naquele dia que, apesar de termos lá de forma intencional as bases missionárias, que aqui vocês chamam de PGs, aquelas famílias não vieram através das bases missionárias. Elas vieram através, sabe de quê? Da evangelização pessoal. Uma família veio porque o rapaz que trabalha numa, qual é o nome da profissão do moço? Marcenaria. E ele faz móveis planejados. Começou a fazer os móveis na casa dele. Enquanto estava trabalhando, ele começou a evangelizar aquele. Ele começou a falar de Jesus para aquela família. E em julho do ano passado, a família começou a vir para a igreja. Irmãos, diante de Deus, aquela família, se faltou 3 cultos durante o restante do ano, foram muitos. O esposo, que é um rapaz muito ocupado com relação ao trabalho, ele não conseguia ir no sábado, mas ele deixava a esposa e os 2 filhos todo sábado, até o último dia que eu saí de Cosmópolis. E quando foi no mês de novembro, ele passou: quero falar contigo, a partir de hoje eu ajustei a minha agenda. E eu vou vir todo sábado congregar com a minha família. Sabe quem evangelizou essa família e está discipulando ela? Um irmão chamado Josué. Um irmão músico, veja bem. Ele toca lá o violãozinho dele. Simples, humilde ele, tímido. Mas ele entendeu a missão. E na oportunidade que ele teve, ele falou do amor de Jesus para aquela família. Ele falou da igreja para aquela família. E a família do Everton hoje está servindo Jesus Cristo. A outra família veio através de uma amizade, desde jovem. A irmã Sandra, que também canta na equipe de louvor, conhecia essa irmã Mariane e evangelizou. E a Mariane também, essa veio desde janeiro e em dezembro decidiram aceitar Jesus e caminhar na nossa denominação, na nossa igreja, seguindo Jesus. Por que eu estou falando isso? Para que você saia daqui desafiado, que você pense muito, que você tenha um olhar espiritual, que você tenha discernimento. Quem Deus colocou ao seu redor que precisa ser discipulado? Que tipo de testemunho Cristo tem sido visto em sua rotina? Sua fé tem sido apenas confessional ou também tem sido relacional? O discípulo começa, ou o discipulado começa, quando deixamos de viver uma fé privada e passamos a viver uma fé visível. Eu começo a perceber que as pessoas que ainda não conhecem Jesus, elas estão sedentas, carentes da grande salvação. E eu começo a discernir que aquelas pessoas que estão convivendo comigo no mesmo ambiente, seja no trabalho, na faculdade ou na empresa, e quando Deus me dá uma oportunidade, eu vou falar desse amor de Jesus para eles. Isso é missão pessoal. Isso é glorioso. Eu sei que tem gente aqui na igreja que faz isso com excelência. Eu sei que tem gente aqui na igreja que já trouxe muitas pessoas aqui para a igreja, que já ganhou muitas almas aqui para a igreja, através da evangelização cristã. Porque esse tipo de evangelização funciona. Esse tipo de missão, de discipulado, traz muitos frutos. Então que a igreja tenha ações intencionais, mas que a igreja cada dia aprenda a entender que cada promessista de fato precisa ser um missionário. Amém, igreja? Então, meu irmão, minha irmã, com a bendição do pastor Júnior, eu quero ministrar uma oração aqui. Se em algum momento dessa mensagem, eu não vou chamar você aqui nessa primeira oração, não é para orar por quem está enfermo, vamos orar depois. Não é orar para Deus abrir uma porta de emprego para você, a gente pode orar depois.
quero desafiar você pela palavra, você que entendeu a mensagem, você sair daqui desafiado nessa noite, com essa visão missionária, com essa visão impactante. Você ser um missionário, você fazer missão diariamente, você perceber que Deus nesses últimos dias enviou alguém para você discipular. Você conheceu alguém e você tem a oportunidade de discipular. Eu gostaria de convidar você aqui para eu orar juntamente com o pastor Mauro, para que o seu coração possa arder, ferver por missão, tanto intencional, realizada pela igreja de forma coletiva, na agenda da igreja, mas principalmente você entender a missão no sentido pessoal. Vem à frente. Se você foi tocado por essa palavra, venha à frente. Nós vamos orar por você. Sua família pode ser uma família missionária. Você pode ser um missionário. Ser um servo de Deus missionário. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, pastor.